Bom dia a todas e a todos. Eu, Amaury Gavião, diretor de gás canalizado da Arcesp, nesse dia 23 de julho de 2023, às 10h30, declaro aberta a audiência pública número 5 de 2026. Registro a presença do diretor econômico financeiro, Daniel Narzetti, a quem aproveito a oportunidade para agradecer a participação em toda a documentação que consta nessa consulta pública e todos os trabalhos realizados. Agradeço também parte da equipe que está aqui presente, o André e o Henrique. Agradeço também os demais diretores da agência, Tiago Magalhães e o presidente Diego Domingues. Cumprimento toda a equipe da área de gás canalizado, na pessoa da Karina, da Eugênia e da Tatiane, que estão aqui presentes. Cumprimento e agradeço também todos os demais colaboradores da Arcesp que participam hoje dessa audiência pública. Eu peço que todos os expositores estejam devidamente identificados no seu perfil. Desejo uma boa audiência pública a todos e passo a palavra à senhora Loé Duarte, que conduzirá a sessão. Senhoras e senhores, bom dia. Em respeito aos princípios da publicidade, da participação social e da transparência dos processos da Arcesp, é com satisfação que recebemos a todas e todos neste encontro online, para dar início à audiência pública número 5 de 2026, que trata da proposta de instituição de deliberações específicas para disciplinar a conta gráfica, os mecanismos de repasse e a recuperação de variações de custo referentes aos contratos de suprimento de biometano destinados ao segmento cativo verde. Esta audiência complementa a consulta pública número 9 de 2026, que encerrará no dia 29/7 de 2026. Informamos que esta audiência está sendo gravada e todas as contribuições e perguntas, desde que pertinentes ao seu objeto, serão respondidas em relatório circunstanciado. A íntegra será disponibilizada no canal da Arcesp no YouTube. Os trabalhos de hoje serão presididos pelo diretor de gás canalizado, senhor Amaury Gavião, a quem caberá decidir sobre as questões de ordem e garantir o andamento regular desta audiência pública. Conforme estabelecido no regulamento, todos os expositores devem compartilhar suas apresentações a partir do próprio computador. Aos expositores inscritos que, porventura, ainda não encaminharam suas apresentações dentro do prazo estabelecido no regulamento desta audiência, peço que as encaminhem agora, até o término desta abertura, através do e-mail consultapublica@arcesp.sp.gov.br, para que possamos divulgá-las em nosso site. A etapa de apresentações será iniciada pela Arcesp, que terá até 45 minutos para fazer sua explanação. Em seguida, as concessionárias farão sua apresentação em até 30 minutos, respeitada a ordem de recebimento das inscrições. Ao final desta etapa, será dado início à manifestação dos expositores inscritos, lembrando que o tempo limite é de até 10 minutos, respeitada a ordem de recebimento das inscrições, conforme previsto no regulamento desta audiência pública. O expositor será avisado quando faltarem 2 minutos e 1 minuto para o fim de sua intervenção, e ao término dos 10 minutos, se for necessário. Assim sendo, solicitamos aos expositores que se atenham ao conteúdo específico da presente audiência pública. Informamos ainda que todas as manifestações feitas nesta audiência serão registradas por meio eletrônico, preservando-se assim a integridade dos seus conteúdos. Desejamos uma boa audiência a todos. Nesse momento, passo a palavra à expositora da Arcesp, senhora Karina Couto, superintendente de regulação de gás canalizado, que no tempo máximo previsto de até 45 minutos para a apresentação da agência. Bom dia a todos. Quero cumprimentar os diretores da agência, toda a equipe técnica da Arcesp, todos os participantes da audiência pública. E eu vou aqui compartilhar uma apresentação.
Está em modo em apresentação, todos estão vendo? Sim. A gente vai falar hoje sobre a regulação do usuário cativo verde. É um importante indutor, né, para o desenvolvimento do biometano aqui no estado. A gente traz aqui mais uma alternativa, né, para o uso do biometano canalizado no estado. Até então a gente tem visto, né, o biometano ser comercializado no Mercado Livre, onde o usuário que está no Mercado Livre comercializa direto com o produtor de biometano por meio de um contrato de compra e venda e celebra um contrato do uso do sistema de distribuição com a concessionária. Aqui a gente traz essa possibilidade do usuário que está no mercado cativo, que não tem interesse ou ainda, né, não se sente preparado para migrar para o Mercado Livre, de, junto à concessionária, exercer o seu poder de escolha do energético que quer consumir, seja porque vê ali no biometano uma valorização do seu produto, da sua commodity, seja para cumprir regras de redução da pegada de carbono, e aí vários outros segmentos podem também se utilizar, por exemplo, o segmento veicular, de frota, né? O biometano, para esse segmento, ele é muito relevante, porque é um dos segmentos menos descarbonizados, e pode ter a substituição pelo diesel e demais segmentos. Então, a deliberação 744 de 2017, ela já dispõe, né, sobre a possibilidade de ter, né, ter o usuário do mercado regulado, em que ele possa fazer essa escolha de se ele quer usar o gás natural ou se, mediante a celebração de um contrato de fornecimento de biometano com a concessionária, ele passe a consumir a molécula e o atributo ambiental. Mediante essa opção, né, uma vez que a concessionária veja que tem usuários na área de concessão dela interessados no uso do biometano, ela promove essa chamada pública para compra de biometano e passa a ter esse contrato com o usuário em que ele adquire esse atributo ambiental. Então, tendo em vista essa disposição da deliberação, a agência viu a necessidade de disciplinar os mecanismos da operacionalização do cativo verde, por meio do mecanismo de contabilização, compensação e repasse dos custos associados ao contrato, e também por meio de um set tarifário distinto, conta gráfica de custo de molécula e de penalidades específicos. Então, a diretoria do gás, junto com a diretoria do econômico financeiro, submeteu para consulta pública essas deliberações, para que todo o setor possa contribuir com o aprimoramento dessas deliberações para fomentar o uso do biometano aqui no estado, né, num estudo recente da Fiesp, apoiado pela CEMIL, verificou que a gente tem uma oferta de curto prazo aqui de 6,4 milhões de metros cúbicos dia, que representa metade, né, do consumo do gás natural aqui no estado, um potencial imenso, sobretudo vindo do setor sucroenergético. O estado de São Paulo, maior produtor de etanol do Brasil, e também tem um dos maiores aterros do mundo aqui no estado e da América Latina. Então, a gente tem deliberações muito parecidas já para o setor do gás natural, né? A gente tem a deliberação 977, que prevê a regulação de perdas, a deliberação 1010, que tem a conta gráfica do mix, né, do gás natural, e a 1056 sobre penalidades. Então, vendo que para o mercado, para o cativo verde, havia essa necessidade de ter contas distintas, né, de tratar de forma distinta esse setor, a agência submeteu as deliberações de perdas, que também a deliberação que vê o custo médio ponderado do biometano, que no setor de gás natural a gente tem indexadores, né, que a molécula do gás natural, ela oscila muito, tem oscilações por conta do dólar e por conta dos indicadores, dos indexadores utilizados. No caso do biometano, a gente é nacional, né? A gente fala, tá aqui no estado de São Paulo, que é o nosso pré-sal caipira. A gente tem indexadores que eles não ficam expostos a essas questões geopolíticas, como
guerra no Oriente ou questões de guerra da Ucrânia, essas oscilações de valor, então a gente tem mais previsibilidade aqui no indexador do biometano, mas também é necessário criar essa conta, porque à medida que a concessionária vai celebrando contratos de suprimento de biometano, a gente vai ter ali o custo mix do biometano, e é essa molécula que o usuário que quis, né, consumir esse gás renovável vai custear, pagar. A margem de distribuição é a mesma do segmento D. E, em relação às penalidades, a mesma coisa, é segregado da conta da 1056, que é sobre o gás natural. Então, esses contratos de suprimento, uma vez que a concessionária receba penalidades por esse contrato de suprimento que ela celebrou, e aplique penalidades nesses usuários, havendo, no final das contas, um valor maior arrecadado dos usuários do que a concessionária recebeu ali do supridor, esse valor ele vai contribuir para a modicidade tarifária desse segmento específico, esse set tarifário específico do usuário de biometano. Aqui é para mostrar o potencial, né, que o Estado tem, então a gente já tem assim, muitas possibilidades de diversificação de ofertantes conectados na rede de gás. Então, os produtores, uma vez conectados na rede de gás, eles têm acesso a 25 mil quilômetros de rede, a 3 milhões de usuários. Para os usuários também é muito benéfico, porque ele passa a ter possibilidade ali, né, para as concessionárias, usuários, possibilidade de escolha, diversificação de ofertante, o que traz competitividade aqui para a molécula, para o atributo ambiental. A gente já tem, né, seis conexões, uma é rede isolada, porque a gente sabe que uma das belezas do biometano é a descentralização, né, dele, que é da descentralização do uso do biometano, e que pode ser consumido em regiões distantes da rede. E nós temos os maiores aterros da América Latina já com projetos aprovados de conexão. Então, hoje a gente tem o potencial de injetar na rede cerca de 500 mil metros cúbicos dia de biometano, e em breve, com a entrada do aterro de Caieiras, a gente vai ter isso quase que dobrado, né? Então, em curto prazo, a gente tem muitas possibilidades aqui já de uso do biometano. Aqui é para demonstrar que a agência tem um arcabouço regulatório robusto, que prevê diversas alternativas para a utilização do biometano para fomentar a transição à adição energética, a economia circular aqui no estado. Então, a gente tem, desde 2017, né, o marco regulatório de injeção do biometano, o que foi muito importante ter, antes disso, o mercado livre já também previsto, para que pudesse haver essas negociações entre usuários livres e os produtores, e agora também com o mercado cativo. A gente recentemente publicou Atos de Verde. Atos de Verde permite que plantas de biometano de médio porte, que estão mais distantes da rede ou têm uma escala média, possam ter uma avaliação em clusters da viabilidade econômica para ser interconectada na rede, e aí gerar mais produtores conectados na rede, mais possibilidades, mais segurança energética e diversificação de usuários. Então, aqui a gente, né, conforme eu comentei, a gente colocou 3 deliberações, uma nota técnica explicando a sistemática das deliberações, e as deliberações, uma falando sobre o mecanismo de atualização da molécula do biometano, então que vai ter uma conta gráfica em apartado para acompanhamento do custo médio ponderado do biometano, né? Quando eu falo biometano, é a molécula mais o atributo ambiental, o registro segregado dos custos do segmento usuário cativo verde, a parcela de recuperação também segregada dos usuários do gás, né, do gás natural, e aí esse repasse exclusivo para o segmento cativo verde. Na deliberação de penalidade segue a mesma lógica, conta gráfica específica para registro e compensação das penalidades contratuais, repasse tarifário apenas quando houver uma arrecadação de penalidades maior pela concessionária, e aí vai contribuir com a modicidade tarifária desses usuários que estão no segmento cativo verde. E em relação à deliberação de perdas,
para acenar, colocar que vai ter aplicação do percentual de perdas, que é calculado nas revisões tarifárias, a previsão de aplicação no cativo verde vai ser, né, a princípio, como ocorre nos demais segmentos, refletindo uma operação sistêmica de rede integrada. E aí, por fim, colocar que né, a gente tem, a consulta pública ainda está aberta, vai até o dia 29/7, então a gente está no processo para recebimento de contribuições de todo o setor, de todos os interessados, de toda a sociedade, e a gente pretende a fazer essa avaliação de todas as contribuições e publicar no nosso relatório circunstanciado, aceitando ou não aceitando, tudo justificado, e encerrar esse processo até o final de agosto, para que seja possível que no próximo reajuste publicado da agência em setembro, já seja possível inserir o cativo verde, o usuário cativo verde. Então, aqui eu reitero a importância da participação de todos nesse processo, porque a gente tem uma regulação perene, prática e dinâmica para esse setor. E é isso. Vou parar aqui de compartilhar. Obrigada. Muito obrigada, senhora Karina. Agora passamos a palavra para a senhora Camila Chaves, expositora da concessionária Naturgy. Bom dia a todos. Cumprimento inicialmente o Conselho Diretor da ARCESP, a equipe técnica da Superintendência de Regulação de Gás Canalizado, de Fiscalização e de Regulação Econômico-Financeira, os agentes setoriais aqui representados e todos os demais participantes que acompanham esta sessão. Dirijo-me a esta audiência pública em nome da Gás Natural São Paulo Sul, concessionária do Grupo Naturgy, responsável pela distribuição de gás canalizado na região sul do estado de São Paulo, na condição de coordenadora regulatória da companhia, para apresentar as contribuições institucionais desta concessionária ao processo em curso. Registro desde já o reconhecimento da Naturgy ao pioneirismo regulatório da ARCESP, atributo que consolida a agência como referência no cenário nacional. A condução desta consulta pública número 9 de 2026, com seus normativos correlatos, evidencia 3 atributos que consolidam a agência como referência do setor. A preocupação recorrente com a mitigação de subsídios cruzados, expressamente reafirmada nos considerandos das minutas e na AIR, a abertura ao diálogo colaborativo com concessionárias, supridores e usuários, e a condução técnica e transparente do processo de aprimoramento normativo. A Naturgy entende o presente processo como desdobramento natural do arcabouço instituído pela deliberação ARCESP 744 de 2017 e aprimorado pela deliberação 1342 de 2022, assegurado ao usuário do mercado regulado o direito de opção pelo contrato de fornecimento verde, mostra-se indispensável dotar esse ambiente de instrumentos próprios de reconhecimento, contabilização, recuperação e repasse dos custos de biometano, distintos dos aplicáveis ao gás natural convencional. A proposta, portanto, confere efetividade concreta a um direito até então existente apenas em tese. No âmbito da IR, a Naturgy manifesta concordância com a proposta 3, edição de deliberações específicas, por assegurar a devida segregação regulatória entre os contratos de suprimento de gás natural e do biometano, afastando subsídios cruzados entre segmentos, em observância aos princípios da modicidade tarifária, da isonomia regulatória e do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Nesse sentido, a Naturgy dirige suas contribuições às 3 deliberações propostas. Deliberação de perdas aplicáveis ao cativo verde. Inicialmente, cumpre destacar que a perda técnica é fenômeno intrínseco da rede de distribuição e não do energético. O biometano, uma vez injetado no sistema, trafega pela mesma infraestrutura integrada utilizada para o gás natural convencional. Diante desse fato, a Naturgy propõe que o percentual regulatório de perdas aplicado ao cativo verde
seja equalizado ao percentual do gás natural, aferido nos processos de RTO. A contribuição orienta-se essencialmente por propósito de simplificação regulatória, adequada a essa fase inicial do segmento, em um mercado nascente de volumes ainda reduzidos e sujeito a maior variabilidade. A construção de um percentual de perdas próprio e segregado agregaria complexidade metodológica e operacional desproporcional aos benefícios esperados. Tal equalização evita assimetrias metodológicas, confere previsibilidade aos agentes e preserva a modicidade tarifária, sem prejuízo de que a agência avalie em ciclos futuros tratamento mais granular à medida que o cativo verde amadureça. Adicionalmente, considerando que nem sempre o preço do biometano estará atrelado a um custo de transporte, sugere-se a inclusão da locução quando houver nos dispositivos que tratam do componente de transporte, aplicando exclusivamente nas hipóteses em que é efetivamente cabível, conferindo assim neutralidade ao custo mensal real de aquisição e transporte de gás, a aderência e a realidade contratual do segmento. Deliberação de conta gráfica e mecanismo de atualização. Em primeiro lugar, cumpre destacar a necessidade de consolidação das definições do artigo 3º da minuta. A leitura do dispositivo revela que diversos incisos se repetem, e em alguns apresentam conflito redacional, como observado nos pares 3.15 e 5.17. A companhia propõe a unificação em definição única para cada instituto, medida que preserva a segurança jurídica e elimina risco interpretativo. Em segundo lugar, no que tange ao contrato de suprimento, artigo 3º, inciso 3, a Naturgy pondera duas questões. A eventual aquisição isolada de certificados pela concessionária constitui atividade regulatoriamente complexa, com implicações fiscalizatórias, contábeis e tributárias, que demanda disciplina normativa própria. Ademais, propõe-se a supressão da exigência de contratação inflexível, assegurando liberdade negocial entre as partes, permanecendo resguardada a segurança de abastecimento, que é sempre prioridade no dia a dia da companhia. Em terceiro lugar, quanto aos segmentos residencial e comercial, artigos 3º, 4º, 5º, 7º e 10º, cumpre destacar que a própria deliberação ARCESP 744 de 2017, em seu artigo 14A, já afasta esses segmentos do escopo do contrato de fornecimento verde. Sob a ótica de coerência normativa, sugere-se o ajuste dos dispositivos correlatos, uma vez que restam sem objeto no atual desenho regulatório. Em quarto lugar, no que se refere à periodicidade de revisão, artigos 6º e 8º, a Naturgy pondera que a revisão trimestral do custo médio ponderado foi concebida para responder à volatilidade do gás natural, indexado à moeda estrangeira e a referências internacionais de petróleo. O biometano, contudo, apresenta dinâmica econômica substancialmente distinta. É contratado em reais, sem indexação cambial, com preços estruturalmente mais estáveis e reajustes contratualmente definidos por índices domésticos. Nesse contexto, propõe-se que a agência avalie a adoção de periodicidade anual, medida que reduz complexidade operacional, sem prejuízo à adequada recuperação dos custos. Em quinto lugar, a companhia recomenda disciplinar 3 pontos hoje em aberto: a transição entre o contrato de fornecimento verde e o convencional, com regra clara para o saldo remanescente da conta gráfica, a revisão do normativo após a edição de regras de swap e a nominação do usuário híbrido que atua ao mesmo tempo como cativo e livre. Deliberação de penalidades. Cumpre destacar que os compromissos de Delivery or Pay e Take or Pay, artigo 2º, inciso 14, possuem natureza de obrigação contratual e não de penalidade. A Naturgy sugere que tais institutos recebam um tratamento regulatório compatível com sua natureza jurídica, sendo excluídos do rol de penalidades passíveis do tratamento da conta gráfica de penalidades do cativo verde. Em segundo lugar, propõe-se a redação simétrica da parcela de recuperação de penalidades, artigos 3º e 6º. Uma conta gráfica é, por natureza, instrumento de neutralização bidirecional,
Saldo negativo reduz a tarifa para devolução, saldo positivo acresce para ressarcimento. A simetria é a condição necessária à preservação do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Em terceiro lugar, quanto ao contrato de suprimento, o artigo 2º, inciso 8, recomenda-se a adoção de definição harmonizada com aquela prevista na deliberação de conta gráfica, de modo a evitar definições paralelas no arcabouço normativo e assegurar uniformidade contratual entre os três instrumentos. Em quarto lugar, cumpre destacar a relevância do mecanismo de swap para o desenvolvimento do segmento. Trata-se de instrumento com potencial de conferir isonomia ao acesso ao energético, ao permitir o atendimento de usuários situados fora das áreas de maior concentração produtiva, mediante a compensação entre áreas de concessão de volume de biometano injetado no sistema. Não obstante, cumpre ponderar que os encargos a ele associados, notadamente custos de swap de interconexão, permanecem pendentes de definição na dependência de regulamentação específica a ser editada por esta agência. Sob essa ótica, a Naturgy recomenda a revisão deste normativo em momento subsequente à edição das regras de swap, matéria já contemplada pela nota técnica GSR 03, integrante da Agenda Regulatória 2026-2027, de modo a assegurar a coerência sistêmica do arcabouço e a segurança jurídica dos agentes. Muito obrigada, senhora Camila. Nesse momento... Eu agradeço. Obrigada. Imagina. Nesse momento, passamos a palavra para o senhor David Silva, expositor da concessionária Comgás. Bom dia a todos. Vocês me escutam? Sim. Beleza. Bom dia a todos. Eu queria dizer que é um prazer enorme aqui, em nome da Comgás, participar desse processo, dessa audiência pública e da consulta pública número 9. Gostaria de cumprimentar toda a diretoria da Arcesp, em especial as diretorias de Gás e Econômico-Financeira, e gostaria de cumprimentar também, em especial, os servidores dessas diretorias que tanto se empenham no aprimoramento do arcabouço regulatório do setor canalizado, de gás canalizado como um todo, não só no que compete ao tema do biometano, mas também em todos os outros temas. Estendo bom dia a todos os participantes dessa audiência de hoje e de todos os envolvidos com os desafios do setor. A consulta pública 09 representa um avanço bastante importante na construção de ambiente regulatório mais robusto para o biometano, né? Aqui vale o reforço a esse reconhecimento à Arcesp pela condução célere e estruturada desse segmento, desse sete tarifário, que reforça o compromisso com o aperfeiçoamento contínuo da regulação, tanto na aquisição do biometano, através da ampliação das metodologias de conexão das plantas, agora via TUSD Verde, e também na preservação da 744, tão relevante para o setor, quanto na distribuição do biometano, agora a partir das regras que estão sendo discutidas aqui para o estabelecimento do cativo verde. Isso tudo acho que reforça uma inserção segura do biometano no mercado regulado, ampliando e democratizando o acesso desse energético tão relevante para o Estado de São Paulo e para a descarbonização de tantos setores através do mercado cativo. O Comgás apresenta aqui algumas contribuições específicas, indo cada slide uma apresentação, não se limitando a essas apresentações, todas elas estarão na nossa contribuição à consulta pública no próximo dia 29.
primeiro ponto que a gente traz aqui está relacionado aos atributos ambientais, né? A minuta trata do custo do biometano ainda de forma incompleta, né? Acho que é importante a gente esclarecer que o biometano se configura como um mercado de duas parcelas muito claras, molécula e atributo. Essas duas parcelas têm representatividade complementar, tendo em vista a relevância do atributo na rastreabilidade da molécula, tão relevante para a governança desse setor. O atributo é o elemento que atesta a origem renovável do energético e a rastreabilidade do conteúdo biogênico que gerou esse energético. Então, a ausência da previsão expressa do atributo pode eventualmente gerar distorções na base de cálculo tarifário e subestimar custos efetivamente associados ao biometano. Portanto, o valor econômico do biometano deve contemplar a molécula, o atributo, né, certamente essas duas parcelas, e eventuais custos de movimentação até a chegada desse biometano ao duto de distribuição, que vale destacar, como sabemos todos aqui, que é o canal que tem a vocação de conectar produtores e usuários, dada a proximidade da produção ao consumo. Por isso, a contribuição da Comgás assegura maior transparência, rastreabilidade, adequada alocação de custos e aderência às especificidades do biometano. Segundo tema, trata sobre a periodicidade de apuração, recuperação de custos e atualização tarifária, né? O mercado de biometano ainda está em estágio inicial, como sabemos, com muito potencial, mas ainda com um número reduzido e crescente de agentes, né? Baixa liquidez ainda, com poucas referências históricas de formação de preço. Os ciclos de atualização, como os trimestrais que estão previstos, que vêm do ciclo de atualização do mercado fóssil, podem aumentar a complexidade regulatória sem gerar ganhos equivalentes de eficiência ou modicidade. Então, portanto, e além disso, né, acho que vale destacar que o reajuste dos contratos tende a ser proposto com indexação à inflação local, com reajustes anuais. Então, a Comgás propõe a adoção de periodicidade anual, trazendo, eventualmente, maior previsibilidade aos usuários, aos produtores e às próprias distribuidoras, portanto, trazendo maior segurança para o setor e, certamente, evitando qualquer tipo de volatilidade e ampliando logo no início o volume a ser distribuído. O próximo ponto trata da parcela de recuperação de penalidades. Logo depois a gente vai falar sobre a parcela de recuperação de perdas. Esses dois pontos, né, na verdade, têm um caráter prático relacionado à operação da rede. Não há distinção entre as infraestruturas de gás fóssil ou biometano, assim como não há distinção entre as infraestruturas de gás livre ou cativo. Então, a proposta, ao tratar o cativo V de forma segregada, pode não refletir adequadamente a natureza sistêmica e integrada da operação da rede de distribuição. Isso pode atribuir riscos às distribuidoras, mesmo riscos que eventualmente estão associados à dinâmica de mercado e não de controle da distribuidora. Desvios como de consumo, programação e contratação decorrem dessa dinâmica própria do mercado, né, e não estão sob controle exclusivo da distribuidora. Por isso, a Comgás propõe que a gestão da conta gráfica de penalidades e de perdas seja realizada de forma integrada com a conta gráfica do gás fóssil. Esse tratamento, na nossa visão, reflete melhor a operação unificada da rede, favorece a alocação mais equilibrada de riscos entre os agentes, com neutralidade regulatória, isonomia e aderência à realidade operacional, que sempre precisa ser considerada no aprimoramento do arcabouço regulatório. Eu reforço aqui, com relação à parcela de recuperação de perdas, que a proposta prevê que, na ausência da revisão tarifária ou de referência disponível, sejam utilizados os volumes projetados dos últimos 12 meses. Porém, o mercado novo, sem histórico operacional consolidado, os volumes do ciclo anterior certamente não refletirão a dinâmica inicial do mercado. Portanto, a Comgás propõe que, na ausência da revisão da referência tarifária
né, estabelecido, o volume projetado seja informado pelas concessionárias e apresentado ao longo dos reajustes tarifários como referência, porque certamente representarão melhor a estimativa disponível para o segmento, né? E além disso, como mencionado, né, o biometano, né, uma vez que ele é injetado na malha, o biometano se mistura naturalmente ao gás natural, dada a caracterização operacional da malha, né, em formato de malha, né? Então, não há, do ponto de vista operacional, como identificar, rastrear ou segregar as moléculas destinadas ao atendimento de um usuário ou um set tarifário específico, né? E, como sabemos, a perda é um fenômeno que está relacionado à operação da rede, né? Independente de qual é a origem ou o destino daquela molécula. Próximo ponto relacionado a contratos de suprimento firme e inflexíveis, né? A minuta caracteriza os contratos tendo uma diretriz restritiva ao mercado para uma modalidade firme e inflexível. Nesse aspecto, né, a gente chama atenção para uma necessidade de, no mercado que está nascendo, evitar barreiras contratuais, não apenas na realidade com gás, esse mercado está surgindo, mas também diante de um próprio contexto setorial, né? Então, a minuta que restringe a uma realidade, a uma diretriz firme e inflexível, passa por uma sugestão aqui da Comgás que essa diretriz, para evitar a limitação excessiva do desenvolvimento do mercado, que a gente possa ter não ter a limitação a contratos firmes e inflexíveis, permitindo estruturas negociadas entre as partes com flexibilidade, eficiência econômica e segurança de abastecimento, permitindo, inclusive, arranjos flexíveis, interruptíveis ou combinados, que também bebem já de alguma maturidade do próprio mercado fóssil e certamente traduzem o dinamismo natural de um mercado que surge e que já tem que surgir, no nosso entendimento, com essas previsibilidades. Próximo ponto, com relação à quitação do saldo remanescente, tendo em vista que a minuta prevê que, em caso de migração do cativo verde para o mercado livre, que seja definido caso a caso o critério de pagamento do saldo da conta gráfica, né? A nossa preocupação aqui com relação à previsibilidade e segurança jurídica nos casos da migração, né? O modelo proposto pode ampliar margens discricionárias, gerar simetria de tratamento, eventualmente, entre agentes e aumentar, consequentemente, o risco regulatório. O arcabouço vigente, né, já prevê instrumento adequado para esse tipo de situação, né? O TRD, que já está previsto... Opa, perdão, passei uma mais aqui. O TRD, que já está previsto na 744, atualizado pela 1342, já prevê como se calcula e como se aplica o saldo da conta gráfica aos eventuais usuários migrantes, né? Então, a gente sugere que seja aplicado da mesma maneira, que seja aplicada a modalidade do TRD para esses casos. Isso garante, na nossa visão, padronização, transparência, isonomia e previsibilidade para todos os agentes, para o regulador, para as distribuidoras e para os usuários. A gente passa agora por um texto, um tema relacionado à harmonização regulatória. Como a Karina mostrou no início da apresentação, tem uma linha do tempo que traduz o esforço da agência em viabilizar o arcabouço regulatório para esse setor e para dinamizar o arcabouço regulatório da distribuição de gás canalizado. Porém, a minuta é mais uma, né, nessa linha do tempo que traz novos mecanismos tarifários que precisam ser integrados ao arcabouço já vigente, né? Buscando aí assegurar a coerência normativa. Então, quando a gente vê ali a 744, depois atualizada pelas 1342 e tudo mais, e agora, mais recentemente, pela deliberação que está posta na consulta pública,
existem, a gente pode encontrar algumas divergências entre os conceitos explorados já no capítulo de definições, por exemplo, contrato de suprimento de biometano, definição de cativo verde. A gente propõe, então, aqui uma harmonização de conceitos, evitando, assim, duplicidades, reduzindo potenciais inconsistências entre os normativos e contribuindo para a previsibilidade e segurança na implementação prática das novas regras. Essa contribuição com relação aos tipos de usuários que estarão contemplados pelo cativo tem também um ponto importante, porque a minuta faz referência a segmentos residencial e comercial, mas esses perfis ainda não participam do mercado cativo verde no estágio atual, né? Então, acho que, no nosso entendimento, antecipar as regras específicas para esses segmentos pode criar complexidade regulatória e sem correspondência prática imediata, né? Além disso, as necessidades dos usuários ainda dependem do amadurecimento do mercado como um todo, de toda a cadeia, para que elas possam ser integralmente entregues, né? Por isso, a Comgás propõe retirar as referências à residencial e comercial neste momento e que o regulador esteja muito próximo e atento ao dinamismo do mercado nesses primeiros meses, ou eventualmente no primeiro semestre dessa operação, para que, tão logo esse mercado esteja maduro o bastante e que esses novos tipos de usuários possam entrar, que a gente possa fazer também a inclusão, especialmente do segmento comercial, numa próxima onda. Por último, a gente faz uma recomendação aqui, seguindo o entendimento que trouxemos lá no início sobre o quanto que essa agência tem estado atenta e pronta a responder de maneira célere aos inputs de mercado. Também vale destacar aqui a relevância de que ainda há espaço para reduzir barreiras, ampliar as alternativas de conexão e oferta de biometano no médio e longo prazo, né? Os hubs de descompressão, por exemplo, são grandes, podem contribuir para essa ampliação da oferta e dar maior robustez ao modelo e ao setor como um todo, eventualmente até trazendo competitividade, né? O biometano precisa de regras que reconheçam sua fase atual, mas acho que vale a pena a gente também deixar a nossa recomendação aqui para que a gente também explore esses novos mecanismos. Concluindo, acho que a nossa contribuição passou por 3 pilares relevantes, né? Reconhecimento da relevância do atributo e o quanto que esse atributo tem custos específicos, um mercado específico, e é chave para o mercado de biometano, para o setor de biometano como um todo. Garantir a adequação do modelo ao estágio incipiente do mercado, garantir maior previsibilidade e aderência à maturidade atual do mercado de biometano e criar as bases para a expansão sustentável desse setor, apoiando a expansão da demanda, a viabilização de novos projetos, consolidação do biometano no estado de São Paulo, que é tão relevante para o nosso estado, dada a vocação do biometano, do estado de São Paulo para a produção e consumo, distribuição de biometano. Agradeço mais uma vez, em nome da Comgás, a todo o esforço do setor, a todo o esforço da agência, e nos colocamos à disposição aí para participar tanto da consulta pública quanto das próximas discussões desse setor tão relevante. Obrigado a todos e um bom dia. Muito obrigado, senhor Davi. Nesse momento, daremos início à etapa de manifestação dos expositores. Será obedecida a ordem de inscrição e cada expositor terá até 10 minutos para suas considerações. Ressaltamos que as manifestações deverão ocorrer com respeito, civilidade e observância da ordem, a fim de garantir o adequado andamento dos trabalhos desta audiência pública. A senhora Paula Campos, expositora da evolução regulatória, fará a sua apresentação. Bom dia a todos. Bom dia especial. Me ouvem bem? Só alguém dá um simzinho aí, por favor? Tá bom, obrigada.
eu não trouxe a apresentação, né? Vou falar, então, um bom dia especial aí ao diretor de gás canalizado, a Mauri, aos colegas da Arcesp, né? Muito orgulho de ter feito parte desse time, né? Então, inicio parabenizando a Arcesp aí pelo pioneirismo, né, de sempre, para desenvolver esse mercado de biometano aqui em São Paulo, né? Então, assim, chamando a atenção, né, que essa audiência ela não é uma iniciativa isolada, como já foi falado, né, mas é um passo, né, é mais um passo, né, de uma agenda regulatória aí bem consistente ao longo dos últimos anos, né. Tivemos a mãe de tudo aí, a 744, né, depois a 1342, que eu tive a honra aí de participar, e na sequência veio o TUS Verde, né, as discussões sobre TUS, sobre SWAP, né, e todas essas iniciativas aí convergindo para o mesmo objetivo, né, que a gente precisa criar mecanismos para ampliar a oferta, né, e viabilizar aí o acesso ao biometano, também ao atributo ambiental, né, para que os consumidores paulistas, eles efetivamente aproveitem, né, esses certificados, esse atributo. E isso aí consolida São Paulo, né, mais uma vez, como referência, né, para buscar, até fora da caixa, né, acredito, soluções regulatórias para o biometano, né. Tenho pouco tempo, né, então eu preferi focar em 2 temas, que é o SWAP, né, que é super fora da caixa, né, pela nota técnica que foi publicada, e nos certificados. Então, assim, os outros temas eu envio por escrito, né, na consulta pública, e se der tempo falo um pouquinho aí sobre cada um, né. Paula, por que você vai falar dos certificados, né? O Davi aí citou a importância até da definição, né, do atributo, ficou faltando. E assim, vamos falar de Segob, né? Então, assim, embora o Segob ele já esteja regulamentado aí pela ANP, né? Já temos as metas dos agentes obrigados, os procedimentos certinhos aí de certificação, emissão, escrituração, né? E registro, né? A comercialização para valer mesmo, ela ainda precisa de consolidar alguns aspectos aí operacionais do mercado, né? Então, a gente tem pendências, né? Alguns pontos principais. Fungibilidade, que está caminhando para não fungibilidade, né, com os outros certificados. A gente tem que ter mecanismos para evitar dupla contagem, credenciamento, né, dos agentes, aí, os ACOs, né, responsáveis por certificação, escrituração, registro, né, e sem isso tudo, a gente não vai ter nem liquidez e nem segurança jurídica nas transações, né. E a gente ainda tem as dificuldades aí do protocolo GHG, né, que acho que todo mundo sabe, mas é a principal referência internacional para a gente contabilizar aí as emissões de gases de efeito estufa, né? E o Segob, assim, mesmo garantindo a rastreabilidade e origem aí renovável do biometano do Brasil, ele ainda não é compatível com as regras aí do GHG, né? Então, assim, em São Paulo, ano passado, a gente teve uma tomada de subsídios pela CEMIL, né, sobre um possível Segob paulista. Recentemente, estivemos na secretaria, né, então a CEMIL ela debateu com representantes do setor os principais desafios aí para implantar esse mecanismo, né? Discutiu-se certificação, a prevenção da dupla contagem, a fungibilidade, o GHG, os custos operacionais, né? E a CEMIL ela falou que o Estado pretende estruturar uma plataforma própria, né, para a operacionalização do sistema, né? E, obviamente, falou da necessidade de alinhamento com a Arcesp, que estava presente, né, para delinear aí os impactos para o setor da distribuição. Então, Paula, por que você está falando isso tudo? Voltando aqui para a P, né? A gente está discutindo nas propostas aí a compra de certificados pelas concessionárias. Então, como é que a gente vai lidar com essas incertezas, né? É uma grande dúvida. Vai ter equipe extra? Nós temos riscos, a gente tem custos envolvidos, né? Então, eu acredito, né, que a Arcesp ainda vai discutir esse tema em outra consulta pública, né? E com uma definição clara, né, sobre o tratamento regulatório a ser dado, até como atividade extra-concessão, né? Que tipo será, como é que vai se dar, né? E aí, o segundo ponto que eu trago é discutir a sinergia do SWAP, né, com essa audiência pública e
e consulta que a gente está discutindo aqui hoje, né? Então, a nota técnica ela já foi citada aí, né, a GSR3, e ela cita 6, né, meia dúzia, tipos de swap, né? 5 deles, eles envolvem a participação de múltiplos agentes de infraestrutura. Então, a gente vai ter operação entre 2 distribuidoras, entre uma distribuidora e uma transportadora, entre 2 distribuidoras e uma transportadora, fora a troca de molécula intraconcessão, né? E por que eu estou falando isso, né? Porque dependendo da modalidade de swap adotada, segundo a própria Arcesp, né, a operação ela pode envolver TUJ verde, né, para o produtor, TUST, sim, né, uma parcela aí de transporte, encargo de swap, que na nota técnica vem lá dizendo, envolve custo de logística, né, para atendimento talvez de hubs, custo de balanceamento, tem risco operacional, risco contratual, temos restrições de interconexão, né, entre distribuidoras e também tem a previsão de penalidades aí de desvio de programação para a realização desse swap, né? E é um monte de gente envolvido, né? Então, a gente tem os produtores de biometano, a gente tem os consumidores livres, São Paulo tem os parcialmente livres, que é bem complexo, né? Comercializadores, as distribuidoras, transportadoras, aí tem supridor de gás natural, operador de hub, tanto faz se a distribuição ou transporte, né? Isso aí também pode demandar regulação da ANP, né? Por conta do transporte e da operalização da troca de volumes, né? E a proposta aqui, ela vem falando muito sobre transporte, né? Ela cita bastante. Então, a contribuição é no sentido que haja uma deliberação da Arcesp clara sobre swap, né? E vai ter, né? A gente vai discutir, está na agenda regulatória 26, 27, envolvendo o transporte, né? E, da mesma forma, uma deliberação aí sobre certificados, né? O texto fala muito, né, em biometano mais transporte, biometano mais certificados, né? Então essa era a minha preocupação. E eu acho que nesse momento inicial, então, desse mercado cativo verde, né, acho que a compra da concessionária ela deveria ser de biometano. Concessionária compra biometano, usuário compra biometano e a fatura, a medição já dá rastreabilidade para o usuário correr atrás do atributo, que é como prevê a 1342, né? Aí só citando que a Karina falou do benefício do biometano não ficar exposto aí ao Brent e ao dólar, mas a proposta ela traz a possibilidade dessa indexação a um biometano importado também, tá? Vou desenvolver isso mais na minha consulta. Paula, faltam 2 minutos. Eu vou terminar antes. Então, assim, rapidinho passando, acredito que não seja o momento da gente discutir segmento residencial e comercial nesse momento, não vou me estender, eu acho que já foi falado, mas não é o momento. Penalidades incluíram também delivery or pay, o take or pay e outras obrigações que não estão lá na 1056, né? Então, a sugestão é que esses pontos sejam melhor fundamentados, né, porque trazem impactos econômicos. A conta gráfica também, acredito que poderia ser simplificado, né? Então, acho que uma conta gráfica agora de perdas regulatórias não faz muito sentido, deveria ser tratado no todo, né? É difícil a operação dessa separação. E também ciclos mais longos, né, de 12 meses nessa fase inicial, aí a gente diminui custo administrativo, tem maior estabilidade, né? E por fim, né, os contratos, a obrigatoriedade dos contratos inflexíveis, já foi falado aí pela Camila e pelo Davi, eu acho que merece uma reflexão, né, porque o risco de mercado acaba sendo transferido, né? Então talvez seja mais adequado que a Arcesp faça o que sempre fez, né? Continue avaliando a prudência das contratações sem determinar, né, um grau de flexibilidade aí do contrato. E é isso. Feliz e agradecida aí à Arcesp por essas discussões aí de tão alto nível. Obrigada a todos. Muito obrigada, senhora Paula. As apresentações e manifestações estão encerradas. Passo a palavra para o senhor Amaury Gavião, que fará o encerramento e os agradecimentos finais. Eu agradeço a todos os participantes, a todas as equipes aqui da agência. Queria reiterar a importância de apresentação das consultas públicas. O prazo
é o dia 29 de julho, até às 18 horas. E agradecer novamente e parabenizar os expositores, a Anatos de Congás e Evolução, as pessoas da Paula, da Camila e do Davi, ou David. Obrigado a todos e às 11h25 declaro encerrada essa audiência pública. Muito obrigado a todos.